Oi meninas! Bem, como eu prometi, se a maioria de vocês tivessem apertado lá no gostei do vídeo que eu contei sobre minha história de casamento, sobre a questão dos 11 anos, né, que a gente vai fazer esse mês, tá pertinho. Eu prometi que eu voltaria pra contar pra vocês como foi os primeiros meses e tal, o primeiro ano, que não foi nada fácil, não foi um mar de rosas, assim como todo mundo pensa que vai ser depois que casa. A gente passou por algumas coisas e eu achei legal convidar o meu amor, assim, pra compartilhar um pouco da história, porque cada um vai ter uma visão, né? Eu vou contar de um jeito, ele vai contar de outro, então se a gente juntar tudo, acho que a história vai sair mais completa. Então, eu acho que eu vou deixar você falar um pouco, porque as meninas já devem estar enjoadas de eu falar sempre sozinha e eu falo demais. O que você contaria, assim, do processo depois do nosso casamento? Tipo, a gente casou, como eu contei pras meninas, a gente casou lá em Jacopina e tal. Depois, no outro dia, no domingo, a gente já foi embora e foi morar numa outra cidade. E aí, quando tudo começou mesmo, né? Então, oi, primeiramente, né? Tu começou a falar, não deixou eu falar. Nosso primeiro ano de casamento, logo após o nosso casamento, que a gente logo casou e foi embora para Juazeiro, né? Ele foi assim, com bastante diferenças em relação a tudo, porque tudo muda quando a gente casa, quando a gente vai viver com uma outra pessoa, né? Então, primeiros momentos assim, foi bastante difícil, que tu chegava em casa do trabalho e não estava chorando, parecia que não estava feliz, parecia que queria voltar para casa, que estava arrependida, mas ao mesmo tempo também lembrava que era tudo muito novo para ti, né? Como também era para mim, mas para o homem sempre é mais fácil toda essa mudança de sair de casa, de morar sozinho, ou alguma coisa do tipo. Para a mulher é mais difícil, né? Então, mas mesmo assim eu ficava meio balançado, algumas vezes perguntei se tu queria voltar para casa, né? Ele perguntava, mas a questão não era que eu queria ir embora, a questão é que foi um choque, porque era tudo novo, né? Eu fui para uma cidade nova, que eu não conhecia ninguém, eu estudava ainda, como eu falei pra vocês, eu estava fazendo ensino médio ainda, e aí eu me matriculei numa escola nova, eu não tinha ninguém, eu não tinha nenhuma amizade. Eu tive que começar do zero. Meu amor não, ele já estava acostumado em ser sozinho, né? Porque ele estava sem família lá já em Jacopina. Então, quando a gente se mudou, pra ele era algo normal, sabe? Ele já estava habituado. Eu não, eu larguei meu pai, eu larguei minhas amigas, eu larguei minha história, porque eu tinha vivido muitos anos naquela cidade. E de repente caí de paraquedas assim em um ambiente totalmente estranho pra mim. E aí eu ficava chorando mesmo, mas eu chorava de solidão, porque eu sentia falta de alguém para conversar, eu sentia falta de algum lugar para ir. Eu só ia da escola para casa, da casa para escola e esperava ele chegar do trabalho. Minha vida era só isso, né? Então, a questão toda foi essa, não foi do arrependimento. Mas conta também para as meninas a questão da sua personalidade, tá? Porque mudou muita coisa. Do começo lá pra cá mudou muita coisa. Minha personalidade, eu sou uma pessoa, como dá pra perceber, né? Alegre, né? Não, alegre eu sou, não sou uma pessoa triste, né? Sim. Convenhamos também, né? Mas houve mudanças, né? A mudança houve, tu veio passar, viver todos os dias comigo, a dividir a escova de dente, desde então a dormir, acordar, né? Veio a conhecer o que você não conhecia, assim como eu vim conhecer o que eu não conhecia da sua pessoa, né? Então, há um choque de tudo no início, mas todos passam por isso, todos os casais, enfim, né? Mas, passando agora essa parte aí, que depois logo, acho que uns 15 dias tu parou de chorar, né? Durou mais ou menos uns 15 dias, né? Aí acho que tu te acostumou, acabou as lágrimas, né? De repente, né? Aí começou a aparecer algumas outras dificuldades, né? Como todo casal, acredito que passa, e só passando para aprender, e a lição de vida, né, que a gente teve, de algumas dificuldades, tivemos que vender nosso carro que a gente tinha, né? Ficamos um período a pé, né? Tudo aconteceu porque, assim, durante o período que eu tava noiva dele, eu expliquei pra vocês que eles estavam morando em outras cidades sozinhos. Lá, homens, né? Homens sempre fazem as coisas
pela cabeça deles, eles não gostam de muita opinião. Lá ele acabou tendo uma amizade, entre aspas, que ele achou que era uma amizade, mas não era. E ele emprestou dinheiro pra essa pessoa, só que ele emprestou em cheque. E essa pessoa não cobriu os cheques, acho que foram 2 cheques, né? 2 ou 3. 2 ou 3 cheques, tem muito tempo isso. E daí ele não cobriu os cheques, e os cheques foi entrando, batendo e voltando, e foi acumulando uma dívida enorme na conta dele por conta dessa outra pessoa. Quando a gente casou, a bomba estourou, sabe? Ele tava devendo muito ao banco por conta dessa confiança aí que ele teve nessa pessoa que eu nem sei quem é, eu nunca vi, graças a Deus, porque eu tive vontade de matar essa pessoa. Porque por conta dele a gente teve a maior dificuldade financeira, assim, que até hoje a gente já passou juntos, assim, né? De a gente não tinha, gente, dinheiro nem pra tomar um sorvete, vocês têm noção? Uma vez por mês, né? Então era algo assim que a gente ficou muito restringido, assim, a gente não podia sair de casa porque a gente não tinha dinheiro pra nada. E ele só não ficou a pé pra trabalhar porque eu tinha uma motinha que eu tinha ganhado de 15 anos do meu pai, estilo essas motos assim, bi, sabe? E aí eu dei pra ele... Era uma cripto. Eu dei pra ele usava pra trabalhar e era o que a gente tinha também pra sair pra lá e pra cá. Então foi muito difícil porque de uma hora pra outra assim, a gente tinha uma situação legal, estável, que dava pra sonhar em adquirir algumas coisas, em comprar algumas coisas e de repente a gente não tinha mais nada. Ele teve que vender o carro pra pagar a dívida do banco e a gente se enrolou tudo mesmo. E juntou toda aquela instabilidade emocional do começo do casamento, porque eu e ele é sozinho até hoje, tá? Até hoje a gente é meio que sozinho. Os parentes deles moram todos no Rio Grande do Sul e nessa cidade que eu tô aqui agora, que é Serrinha, eu não tenho ninguém, não tenho tio, não tenho pai, mãe, não tenho ninguém. Então sempre foi assim e isso foi de repente pra mim, né? Foi depois de casar, puf. Então juntou tudo isso e virou que meio uma turbulência, assim. Eu digo até que foi uma prova de fogo pro nosso casamento, né? Assim que a gente casou, assim, parece que Deus resolveu testar a gente de todas as formas, assim. Psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. Grande parte das relações, elas vêm ter algumas dificuldades no dia a dia, assim, e tudo começa por uma crise financeira, né? Então, se não souber administrar essa crise financeira, aí acaba até indo um lado um pro outro, né? Acaba se separando, na verdade, né? Porque... Um dos fatores maiores de uma separação, quando não se tem amor, digamos assim, a crise financeira é uma das que mais abala. É verdade. E eu fiquei super preocupada, porque assim, meu pai tinha me avisado meio que disso, sabe? Como ele não queria que eu casasse, como eu falei pra vocês, foi uma das primeiras coisas que ele meio que utilizou, assim, artifício. Ele falou, Thaís, você tem tudo aqui, eu não sou rico, mas você tem uma vida estável, eu tenho como te oferecer tudo, tem o seu colégio particular e tal. Então, quando aconteceu, eu na hora me lembrei, meu Deus do céu, tá acontecendo meio que Miúcha! Tá acontecendo, a Miúcha quase derrubou a câmera aqui. Tá acontecendo meio que meu pai falou, parecia até uma praga, assim, porque ele falou que a gente podia ter dificuldades por conta da profissão do meu amor, que também não era meio certa, sabe? Ele é sapateiro, pra quem não sabe, ele trabalha em indústrias de calçado. Então não é uma coisa fixa, né? Hoje ele tá, amanhã ele já não tá. Então meu pai ficou meio preocupado com isso e ele também ficou preocupado em ele conseguir manter as mesmas coisas que eu tinha já na minha casa. E aí quando veio essa crise, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu não posso nem pedir ajuda ao meu pai, porque vai ser como se eu estivesse assim, dando o braço a torcer. Eu não gosto disso, sabe? Eu fiquei meio que quieta, retraída ali, não quis contar nada pra ninguém. E a gente aguentou no osso ali. Só que também teve uma coisa que assim, não sei se porque você ficou preocupado com tudo isso e abalado, meu amor, ele falava muito em terminar no início. Isso eu tenho que falar pras meninas, porque era. E eu sei que muitos relacionamentos aí de repente passam por isso. Tipo, qualquer coisinha que a gente tinha, qualquer turbulência, assim, qualquer discussão, ele dizia, se quer terminar, a gente termina. Não sei por que ele fazia isso. Por que você fazia isso, amor? Não, assim, uma coisa também, né, assim, a dificuldade, a situação não foi assim uma dificuldade assim de nós passarmos necessidade, né, isso graças a Deus a gente nunca passou, mesmo tendo toda aquela dificuldade. A situação que nós estávamos acostumados, que estava de carro sempre, dinheiro para sair e tal, etc. Então isso aí veio ocasionar esse transtorno que deu essa dificuldade, mas não que nós passamos necessidades, né? Então isso não faltou nada para nós, graças a Deus, né? Sim, só para esclarecer, mas... Deixar claro isso aí. O que é uma crise? A crise é não ter sobra para
ir pra festa, pra ir comer fora, etc. Mas as coisas básicas. A gente não passou fome, tá? Nunca faltou, né? Graças a Deus. Mas então, a pergunta foi outra, né? Só pra esclarecer esse ponto. Não foge da pergunta. A pergunta que você fez ali era por questão de chegar assim, encontrar naquela situação, meia triste, meia chorosa e tal. Mas então, as meninas vão pensar que eu estou chorando. Não, era só aqueles primeiros meses, digamos assim, né? Não era assim, gente. Pessoal, aí dava uns entendimentos por alguma coisa assim, tu quer voltar, tá sentindo alguma coisa, algum arrependimento, quer voltar pra casa, que não é teu pai de volta. Mas isso me fazia muito mal. Mas não porque eu não gostasse, né? Mas ao mesmo tempo, por isso que eu perguntava, porque eu me preocupava ao ponto de que de repente estava ali, que não queria, mas não queria me falar e tal. Não, mas ele perguntava então, às vezes em momentos que eu não tava chorando, tipo, a gente discutia por outra coisa, por bobagem, de casal, ciumeira, não sei o quê. Todo casal vai discutir. Discussõezinhas bobas, principalmente que ocorrem no início do relacionamento, tá? A gente discutia, ele já dizia, quer separar? A gente separa, tá? Se não quiser, eu te levo pra tua casa e acabou. Então, homens que estão me assistindo, não façam isso, por favor, não façam isso com as suas companheiras. Porque, tipo, a gente se sente um lixo, sabe? Era como eu me sentia no início do relacionamento. Então, por isso que meio que eu chorava muito também. Porque eu tinha medo de repente, ele também não tá querendo, assim. Mas nem era. Tá vendo como a gente tá até se assim, esclarecendo as coisas que, na verdade, ele me oferecia, que eu pensava que não era oferecer, ele mandava embora na minha cabeça. Ele me oferecia embora porque ele achava que pra mim era o que eu queria. Mas não era o que eu queria, né? Não era uma desavença meio que boba mesmo. E às vezes os casais no começo de relacionamento, eles brigam por coisas que é besteira. Por coisas que nem um nem o outro entende, não compreende o outro, não fala a mesma língua, né? E nós também éramos bastante novos, né? Eu tinha 23 anos, tu tinha 16, né? A gente era muito imaturo, gente. Qualquer coisinha a gente brigava, tipo, você pegou o meu Danone, sabe? Você comeu o meu... por esses motivos, meu Deus do céu, né? Você não me pediu, pra que você foi comer o meu iogurte? Então, tipo, a gente já brigava, então... E qualquer coisinha também dizia, você quer ir embora? Então... Era uma coisa que me incomodava e quase, a gente não se separou por causa disso, mas quase que a gente chegou a se separar por conta disso, porque eu achava que ele não tava nem aí e na cabeça dele não era isso, né? Como ele tá falando, ele achava que era eu que tava afim de ir embora mesmo. E aí, pra acabar de piorar a situação, que tava meio ruim, o que aconteceu, amor? Lembra depois de 6 meses de casamento? Lembro. O que aconteceu? Aí a fábrica que eu estava trabalhando, né, que eles estavam trabalhando, ela veio fechar. Gente, a gente naquela pindaíba, sabe? Sem carro, sem nada, o dinheiro só dava... Tinha comprado já um carro já. A gente de ousado foi na concessionária e comprou um carro usado lá. Pra não ficar tão na mão. Mas assim, muito financiado pra várias vezes e a gente comprou de ousado mesmo, porque a situação não tava muito boa, não. Então, assim, de ousado a gente tinha comprado e de repente, quando a gente finalmente consegue pensar que as coisas vão melhorar, a fábrica fecha. Mas aí não demorou 30 dias, né? Logo outra empresa me chamou e aí a gente... Mudou de novo. Se mudou, né? Mudamos pra cá. Pra onde a gente está atualmente, Serrinha, né? Há quase 11 anos já. Quase 11 anos, é bem certinho, quase 11 anos. Só que assim, desespero total de novo, né, meninas? Porque eu não tinha ainda me acostumado naquela cidade, nem eu nem ele. A gente tava ainda aprendendo a conhecer as coisas, de repente, pá, muda de novo, sabe? Tudo novo de novo. Então, tudo isso em menos de um ano, a gente só tinha 6 meses de casamento. Um outro recomeço, uma outra situação, uma outra escola, porque eu ainda estava estudando. Lá vai eu trancar tudo no meio do ano, transferir para outra escola. Foi uma loucura. Não sei como que no meio disso eu consegui me formar direitinho, não perdi nenhum ano. Porque foi uma loucura, uma turbulência. Ele também, muito nervoso, muito preocupado, porque novamente ele ficou um período meio que desempregado. Por mais que ele tenha se empregado novamente rápido, era um recomeço pra você também, né, amor? É normal, né? Nova empresa. Todo recomeço tem bastante medos em todos, né? Porque tudo novo, né? Pessoas novas, pessoas que tu nunca viu, empresa nova. E no começo essa fábrica foi bem difícil, né? Bem difícil, né? Enfim, então tu tem que superar, né? Em várias situações assim e manter o foco, né?
E para que isso também não venha atrapalhar a relação, que não é fácil administrar tudo junto ao mesmo tempo, e né? meio que a gente teve algumas coisinhas assim que atrapalhou nisso, né? Mas digamos assim que se conseguimos sobreviver e estamos aí prestes a completar 11 anos, é sinal de que a gente conseguiu... Ele é assim, ó, deixa eu contar um segredo pra vocês, que vocês devem ter percebido no vídeo. Ele detesta falar de períodos ruins. Tipo, na concepção dele, foi ruim, foi, mas já passou, sabe? Então, por isso que ele não quer entrar muito em detalhes sobre algumas situações. Acho que tem que se falar bem mais de coisas boas para continuar atraindo coisas boas e que, lógico, não podemos esquecer o que passou, que serve de escola e de maturidade. Mas não é bom ficar falando muito de coisas ruins, né? A gente tem que falar de coisas boas e... Bem, é isso, meninas. Como a gente estava resumindo, assim, tiveram muitas dificuldades assim, tanto em relação a nós dois, relacionamento, como em relação à vida profissional dele, em relação à minha vida escolar. Eu me sentia perdida porque eu me via assim como se eu tivesse só pra seguir ele, sabe? E era mesmo, no começo era assim. No começo era como se eu fosse uma sombra dele, sabe? Onde ele fosse, eu tinha que ir. Então eu me sentia pequena, eu era nova demais, eu tinha o quê? Nessa época que a gente começou a se mudar e tal, acho que eu já tinha 17 anos, né? 17. Então eu era muito nova, eu era muito imatura, eu não sabia das coisas da vida, eu não tinha me envolvido ainda em nada, eu não tinha um trabalho, eu não tinha um estudo, eu não tinha um blog, eu nem sonhava em ter um canal, então tipo, eu não sabia o que fazer. Eu ficava ali esperando, minha vida era esperar ele chegar do trabalho, então foi muito tenso a coisa, sabe? Muito tenso, mas tipo assim... Quando existe amor, né, aquela velha história. Olhando para trás hoje, né, a gente pode dizer assim que valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício, toda a dedicação, porque fica a dica também, né, para quem está numa relação ou vai entrar, que não é só flores, tem os espinhos também, tem as dificuldades como essas aí, outras piores que outras pessoas devem ter histórias para contar também, mas enfim, quando se tem amor e se quer ficar do lado da pessoa, a gente consegue e é possível, né? Ai, que fofo! Bem, é isso mesmo, meninas. Assim, nossa história, quando eu olho pra trás, eu vejo que era muito mais fácil pra mim desistir, sabe? Meu pai tava me esperando de volta, eu tinha uma vida toda pela frente, eu só tinha 17 anos, então era bem mais fácil na primeira dificuldade eu desistir e voltar. Só que eu nunca pensei nisso, sabe? Eu sempre continuei firme e forte com ele. Mesmo quando ele chegava bravo, nervoso. Mesmo quando ele mas me dava... Mas o bravo não era contigo, né? Era no trabalho, mas daí eu descontava em quem tava em casa, né? A família é a base, então se tu não tem ninguém para chegar em casa para conversar, às vezes mesmo que não seja assuntos que você queira escutar naquele momento, mas é pra gente também desabafar, a gente também não consegue tocar, né? Então, desabafava comigo ter esse mesmo, apoio, né? Pra e eu tava lá esperando ele pra desabafar também, ele desabafava comigo. Então foi isso, sabe? Então não foi muito fácil. Financeiramente a gente nunca foi rico, tá? Não somos ricos, pra vocês que não conhecem nossa história. Até hoje a gente trabalha muito, batalha muito. E no começo foi ainda pior, como vocês estão vendo. Hein? Muitas dívidas pra pagar, carro teve que vender, depois comprou um carro pra não sei quantas vezes, não sei se foi 48, foi 60, mas pagamos. Foi desempregado um tempo, arrumou emprego em outro. Então é isso, a gente vai e o relacionamento, quando existe amor mesmo, se mantém firme e forte. Como é o nosso caso, estamos aí completando 11 anos. 11 anos. Esse mês, finalzinho do mês agora de 29. Muitos outros anos virão, né? E eu me sinto muito, muito realizada. E o conselho que eu dou, assim, na verdade, a palavra, a mensagem final do vídeo é que não desiste do que você acredita, não interessa se é o seu relacionamento, se é a sua profissão, se é um sonho, não desiste, porque assim, é normal ter dificuldades, se não tiver não tem graça, né? Não desiste da vida nunca, né? Não, nunca. Então é isso, tamo aí firme e forte. E é isso, meninas. Se vocês quiserem saber ainda mais alguma coisa, vocês deixem nos comentários dos vídeos. Se de repente a gente se empolgou e deixou de explicar algo, ficou algo aí nas entrelinhas, eu vou ter o prazer de responder. Obrigada por terem me assistido. Quem gostou, clique em gostei. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.